Bem-vindos. Sou eu que começo? Não, sou eu que começo, Thiago. Aqui tá. Sou eu que começo. Não, eu. Tá escrito aqui, Akemi, ó. Aqui, ó. Não. Desculpa, tudo bem? Desculpa, não quero atrapalhar aí a... Rola um par ou ímpar? Tá bom. Par. Ímpar. Eu ganhei. Então, eu começo. Então tá bom. Bem-vindos a mais um Papo Mais. Hoje vamos dar as boas-vindas ao nosso amigo Rodrigo Acem. Rodrigo, Desculpa, ele vai... já ia atrapalhar ele de novo, ó. Tá vendo? Tá O vendo? gerenciamento de conversa. Eu já vi que vai ser excelente nosso bate-papo, hein? É isso. O Rodrigo, pessoal, vai explicar um pouco sobre o curso que ele vai aplicar. O curso não, o treinamento, né? Que ele vai aplicar no nosso Integra CISP no mês de setembro. E seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Thiago. Muito obrado aqui mais uma vez, inclusive aqui no Pois Papo é, Mais. mais Que uma privilégio, hein? Seja muito bem-vindo. Eu acho que eu tô virando já quase que um associado aqui do Papo Mais, hein? Só digo isso. Em primeiro lugar, eu quero agradecer vocês pela recepção de sempre e falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema importante e Polêmico. calcanhar de Aquiles, né? Ou seja, polêmico. Bom, vocês viram agora na abertura que nós tivemos uma situação de um pequeno conflito. Eu senti que vocês estavam aí com um pouco de dificuldade de definir quem queria fazer a abertura do Papo Mais, do podcast. Exato. E aí? Será que a gente resolve tudo com par ou ímpar? Não. Se nós voltarmos no tempo, boa parte das nossas traquinagens, a gente resolvia dessa forma. Um par ou ímpar era a solução de tudo, não é isso? Sim. Verdade. Mas e agora? Fácil, né? A vida adulta chega, a responsabilidade também, e no trabalho não é diferente. Bom, Tiago, quando você traz, né, a questão do como nós vamos tratar isso dentro de um workshop, de um treinamento, primeiro eu gosto de falar um pouquinho sobre a forma de trabalho que eu atuo. O que eu penso? Treinamento e desenvolvimento humano parte de ações práticas. Então, o que o associado, o que o participante do Integra CISP vai acompanhar e vai ser, né, vai, digamos que emergir dentro dessa ação, o que ele vai ver nesse tempo que a gente vai compartilhar desse conhecimento? Primeiro, prática. Não adianta, porque treinamento tem que ter prática. Existem treinamentos que as pessoas falam sem críticas. Mas o importante é você se ver em uma situação que ela é rotina no teu dia a dia. E quando a gente fala de conflito, isso é algo que é corriqueiro. Então, vai ser um treinamento muito prático, onde eu vou levar cases, ou seja, situações reais, do dia a dia deles, para que eles resolvam. E, obviamente, que a gente vai ter sempre uma pessoa que vai ser o observador. Esse observador, ele vai ter a responsabilidade de olhar o que está acontecendo, anotar o que ele percebe, e nós teremos o mediador do conflito, que de alguma forma vai mediar a situação para evitar vias de fato. Porque em alguns momentos, gente, existem conflitos e discussões que elas acabam, né, digamos que atingindo níveis muito altos, e situações até que você pode ter chegar numa inimizade entre pessoas. Sabiam disso? Entre profissionais, e nós não queremos isso. O que a gente quer chegar sempre a um consenso. Então o treinamento vai ser bem participativo, provocar mesmo o movimento e a participação de todos. Convido todo mundo aí que puder participar. É isso que eu vou dizer, para quem vai participar do evento, né? O evento já vai ser uma imersão, não é isso? Eles vão passar ali algumas horas com você e vão, então... Praticar. Para quem vai participar e vai praticar, fala pra gente quem é. E não viu no nosso episódio anterior. Fala pra gente. Antes do Rodrigo prosseguir, o debate foi tão intenso que nós não fizemos a apresentação do Rodrigo. Eu ia dizer isso. Tipo assim, já conhecem o Rodrigo, né? Exato. Então já vamos partir do... O Rodrigo vocês conhecem, para quem assistiu o episódio anterior, né? Sabe quem é o Rodrigo. Que nós falamos, inclusive, sobre técnicas de apresentação. E foi uma introdução para o curso Desbloque. Exato. Que tinha a intenção de desbloquear as pessoas para falar melhor em público e ter uma comunicação mais assertiva. Para quem não sabe quem é o Rodrigo, fala pra gente um pouquinho
de quem é o Bom, Rodrigo? o Rodrigo é formado em administração, formado em negociação e vendas, tá? Pelo Instituto Cândido Mendes, e também formado em consultoria empresarial pela FIA, né? Instituto de Administração da USP. Então, ao longo da minha carreira, trabalhei 14 anos numa instituição financeira, onde lá dentro trabalhava com desenvolvimento humano, já trabalhava com treinamento e com desenvolvimento de pessoas. Atualmente eu trabalho com uma consultoria de desenvolvimento humano, né? Uma consultoria que eu mesmo estou, né, em parceria com outros consultores, onde nós avaliamos a necessidade das empresas em desenvolver soluções de aprendizagem que gerem, obviamente, um resultado para atender uma necessidade ou uma dor. Então, e é o que é a nossa ideia aqui, né? Quando vocês trazem, quando é necessidade, um tema como esse, o primeiro tema foi desbloque, foi o tema da técnica de apresentação. Quando você vê... Que é muito difícil também. Muito difícil. E também tem tudo a ver, gente, porque quando eu vou em técnicas de apresentação, eu tenho que passar por comunicação, eu tenho que passar por algumas competências que elas são praticamente essenciais dentro do nosso dia a dia de trabalho. E assim, também tem que ter treinamento, né? Treinamento. E aí, treinamento é aquela constância de você, né? Não basta só você ter algumas horas. No caso do desbloque, nós tivemos 9 horas. Foram 3 horas por dia. Então, assim, envolveu muitas pessoas. E o que foi, eu acho que o ponto principal da nossa ação foi a prática. Então, mesmo um treinamento em que as pessoas estavam à distância, porque ele foi online e virtual, você tinha atividades onde eles praticavam em grupo para ver o conhecimento, né, o conhecimento adquirido ou o conhecimento ali aprendido na prática. Então, aí eu gosto de falar e valorizar o chá, né, o conhecimento, habilidade e a atitude. Então, quando a gente consegue relacionar ou, né, cruzar esses 3 elementos, pilares importantes do nosso desenvolvimento, a gente consegue sair dali com algo, com uma ação, com algo em que as pessoas conseguem visualizar, ver no dia a dia e no trabalho principalmente, que é o nosso foco aqui. Então, o que né, os integrantes, os participantes do Integra vai acompanhar nessas horas? Primeiro, ao longo do tempo, e o Thiago e a Kim sabem disso, o nosso trabalho é sempre pautado num diagnóstico que vai realmente na especificidade da necessidade. Então, ao longo do ano, até chegarmos no evento, a gente ainda vai ter contato com as áreas, conversas, troca, entender qual é o que está pegando, o que está realmente trazendo uma dificuldade no nosso dia a dia e acaba prejudicando a nossa entrega, os nossos resultados. E conflito é um tema que eu diria que ele é um tema quase como o tema de técnicas de apresentação, mas técnicas de apresentação eu acho que nem todo mundo tem uma necessidade de apresentar. Agora, tratar conflito, gente, todo mundo. Sim. Inclusive na vida pessoal. Então, a gente convive com ele. A gente convive com ele. Então, por quê? Porque somos diferentes. Somos 3 pessoas aqui completamente diferentes, pensamentos diferentes, visões de mundo diferentes. Então, aonde que a gente consegue equilibrar esse trabalho, onde a gente consegue realmente atender a expectativa, porque a gente também tem que atender as expectativas das pessoas que estão ao nosso redor, na equipe, no trabalho, na vida pessoal. Então, eu acho que a intenção do Integra e a intenção principalmente especificamente dessa ação que a gente vai inserir dentro do trabalho todo é justamente dar condições para que as pessoas possam agir de forma a focar não na crise, não no problema, né, mas na solução. Ok. E quando você fala em gerenciar conflito, qual que é, principalmente no ambiente corporativo, né, no ambiente de trabalho, qual que é o principal desafio? Eu acho que o principal desafio, em primeiro lugar, é a falta de comunicação. Então as pessoas, elas têm, você não sabe muito bem o que você tem, qual é o teu papel dentro, às vezes, de uma área ou às vezes do departamento. Então a falta de comunicação assertiva, a falta da escuta ativa. Quando você não tem essa preocupação, ou melhor, você não trabalha muito essa escuta ativa. Então eu estou focado, às vezes, no problema e não em gerar uma solução. Em muitos casos, aqui, é comum de nós levarmos uma situação até para o lado pessoal. Então, assim, a gente não está olhando, né, a situação de forma macro, de forma realmente a estabelecer resultado. Eu não estou enxergando a situação no todo, mas eu estou muito pontual ali naquela questão.
E quando não sai, às vezes, por que em alguma situação de conflito chega sempre alguém que não está no meio da situação? Ela chega do nada, mas ela chega com uma ideia, com uma sugestão, e ela traz algo diferente que às vezes resolve o impasse. Então eu acho que o que acontece é que eu acho, ou eu creio, vou dizer eu creio porque eu acho que é melhor do que eu acho, o achismo a gente não pauta, né? Mas eu acredito que em muitos casos a falta de entendimento do que está acontecendo. Às vezes você tem um conflito que nem você sabe muito bem qual é o conflito em si. Então de repente tem tantos, digamos que desdobramentos do conflito que a gente perdeu o objetivo principal. Então, quantas reuniões que você senta, né? Às vezes 5, 10 pessoas, vem com uma pauta de reunião, pauta, né? Bonitinha, todo mundo sabe muito bem o que tem que fazer, e de repente vira uma reunião de condomínio. E aí vira discussão, e as pessoas começam a defender o seu ponto de vista. Qual que é o nosso objetivo maior? Qual que é o objetivo comum de uma discussão? Dentro de uma empresa, dentro de uma organização, dentro da área financeira, em uma discussão, qual é o objetivo que nós temos naquela situação em específico? Sai do seu lugar e sobe um degrau. Enxerga o todo e não o mínimo. Não o que eu penso, o que eu acredito. Vamos olhar de forma macro, pensar nos outros, pensar na equipe e no time que está ali discutindo aquela situação. Agora eu vou mais além na pergunta. A razão é algo bem complicado quando a gente fala de comunicação, porque Então, às vezes dono da razão. estou com a razão, sei que estou, mas você acha que tá e não vai voltar atrás da sua razão. Agora Como é que eu vou voltar. Como é que você resolveria isso? Eu me calaria. Você se calaria. Porque porque Arrasou. eu penso que quando a pessoa, isso é o que eu penso, tá? Quando a pessoa, ela acha, né, que ela está com a razão, dificilmente você vai conseguir convencê-la do contrário, né? Eu tenho uma frase que às vezes eu digo, que eu falo que eu aprendi muito com a avó, né, do meu marido. Ela dizia pra mim, ela falou, olha, a razão é cavalo do diabo. Eu gostei muito que você trouxe alguns elementos que eu vou aproveitá-los, tá? Se você me permitir. Você é casada? Sou casada. Já teve alguma situação de conflitos entre vocês? Vários. Já teve situações onde um ou outro estava com a razão? Sim. Como é que vocês resolveram isso? Na maioria das vezes, se ele assistir, ele vai ter que me dar razão. Fica a dica aí. Na maioria Esse das episódio vezes. você vai mandar pra ele, Vou tá? mandar pra Pô, ele. no WhatsApp você manda lá, o link tá aqui do episódio. Assiste lá, inclusive, essa minutagem Inclusive, aqui, nós tivemos uma essa semana, né? Nós As tivemos famosas uma, hoje é DRs, não é quarta, isso? nós tivemos uma na segunda-feira em que eu disse pra ele, você sabe que eu tô certa e quando você voltar, você vai me falar que eu tô certa. E aí? Ele voltou quieto, ele não disse, porque ele tem esse problema. Sim. Eu percebo que ele reconhece que ele estava errado naquela situação, mas ele não é o tipo de pessoa que ele consegue chegar e falar, ó, desculpa, eu estava errado, eu volto mais atrás. Normalmente, para o negócio caminhar, eu falar, tudo bem, desculpa do que eu falei, mesmo sabendo que o que eu falei estava certo. Mas ele de alguma forma, ele baixa a guarda. Ele baixa a guarda. Baixa a guarda. Então ele não vai chegar para você e falar assim, assumir. Não, mas ele baixa a guarda, que é uma forma dele dizer, opa, você estava certo. Certo? Exatamente. É por aí. Então o que acontece? Situação. Problema. DR. Aconteceu. Só que vocês têm perfis diferentes. Então todos nós temos perfis diferentes. Não vamos lidar com pessoas iguais a gente. Em alguns momentos, numa situação dessa, se o termômetro estiver muito alto e muito aquecido, será que é o momento de eu impor a minha opinião e dizer eu estou certo? Dependendo da situação, o que você espera? Vou esperar a poeira baixar, sentar, eu vou esperar o termômetro equalizar e num momento oportuno conversar. Nem sei, eu penso o seguinte, Akemi, não tem resposta certa ou errada. Você sentiu e você ao longo do tempo estabeleceu uma forma de comunicação com ele que dá certo. Que é o que faz com que o casal esteja aí por tantos anos, com uma relação dê certo, que é justamente essas pausas, que é justamente esse momento de respiro, de baixar, deixar a coisa baixar. A mesma coisa acontece e para nós enquanto profissionais. Em alguma situação não é a hora de repente você impor a sua opinião, mesmo que ela esteja certa. Eu costumo dizer que tem pessoas que eles realmente têm verdades que são absolutas.
e tem desculpas que são verdadeiras. Mas se eu fico dando desculpas verdadeiras a vida toda, eu não mudo. É uma forma de eu estar sempre, né, dando, digamos que uma desculpa para a minha situação, para a minha condição, para o meu jeito. Como não tem certo ou errado, mesmo numa situação como essa, eu não acho que quem está defendendo o seu ponto de vista de que está certo, esteja errado. Como eu também não acho de quem está certo na prática e está defendendo o seu ponto de vista também esteja errado. A única coisa que eu penso é o seguinte: se nesse momento for algo que você vê que não vai sair do lugar, e essa é uma discussão que ela não sai, talvez é a hora de você virar. E aí a gente vai falar muito de humildade também. Porque na nossa comunicação, né, existe a comunicação subserviente e a comunicação humilde em algum momento. E eu não estou falando da subserviência. Eu estou falando assim, olha só, a gente eu percebo que nós estamos aqui nesse momento, lidando com uma situação que a gente não está saindo do lugar. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa pauta para depois, vamos conversar depois, vamos beber uma água. Tenta desviar naquele momento. Quando você tenta impor essa posição, e se a pessoa estiver nessa temperatura muito alta, ela não reconhece que você está certa. Outra coisa, se você está certa, leve dados. Leve informações que pautem o que você está dizendo. Porque se você fala apenas a boca para fora, você não tem argumento para trazer para a pessoa. E aí, não adianta. Se ela está muito, né, a revelia ali, ela está realmente acreditando que ela tem a verdade absoluta, não vai adiantar você falar e discursar com ela no mesmo tom e ficar aquela discordância. Leva dados. Olha só, tudo bem. Ok, mas dá uma olhada nisso aqui. Se a gente está fazendo desse jeito, olha o que está acontecendo. Olha as perdas que nós estamos tendo. Olha os números eles estão aqui, na nossa frente, eles não mentem. Então, assim, existe sim um processo que está com problema, a gente está perdendo, nós estamos perdendo dinheiro, existe sim um prejuízo, está aqui. Faz o seguinte, não quero que você me dê resposta agora, leve isso aqui, analisa, vê o que eu estou te trazendo, eu não quero nesse momento um ok seu, mas olha, tenha esse cuidado, olha, depois a gente conversa, ok? Ponto. Então, o ideal aí, qual a intenção? Nem sempre entrar num consenso, talvez é realmente reconhecer que o pensamento, ou a análise inicial, ou a sua percepção de que está certo, não estou certo. Mas para o ser humano, para as pessoas, é muito difícil reconhecer que erraram. É muito difícil reconhecer que em algum momento o que fez ou uma atitude não foi legal. Você falava da tua situação com teu esposo, eu me lembrei de uma discussão com um amigo em que eu fui muito enfático. E aí, um dia depois eu percebi que o que eu estava trazendo estava correto. A minha percepção, ela estava certa, mas a forma que eu disse estava errada. E aí o que aconteceu? Vamos reconhecer. E aí mandei mensagem, falei, olha, me desculpa, eu reconheço que eu não deveria ter falado dessa forma, eu acho que eu extrapolei a forma de falar, mas você entende que o core da nossa conversa, que o teor da nossa discussão, a minha opinião, desculpa, não mudou. Mas eu reconheço, eu não deveria ter falado assim. Então, isso é importante, né? A gente também ter esses reconhecimentos e a humildade, a hombridade de, em algum momento, baixar a guarda e reconhecer. Sim, Rodrigo, isso requer uma habilidade. E na questão da gestão de conflito, quais habilidades você acha que a pessoa tem que ter para gerir de uma melhor forma ou desenvolver? Eu vou partir, inclusive, dessa situação que eu pontuei agora, tá? Eu acredito que nessa situação, inteligência emocional. Então, assim, quando nós dominamos a nossa inteligência emocional, então o que é inteligência emocional, né? Todo mundo fala, poxa, mas tem que ter inteligência emocional. Primeiro porque nós seres humanos temos inteligência emocional e temos a inteligência cognitiva, né? A IA. Né? Então, assim, hoje em dia tem tantas inteligências espalhadas por aqui que a gente tem que administrar, inclusive, as inteligências que não são nossas, né? Verdade, de alguma forma, elas estão aí disponíveis. Mas quando a gente fala de inteligência emocional, ela prevê o autocontrole das nossas emoções. E para isso, eu tenho que reconhecer as minhas emoções.
Poxa, se eu reconheço que em alguns momentos eu perco o freio, se em alguns momentos eu acabo sendo mais grosseiro numa comunicação, tenho uma comunicação mais empática, mais, né, incisiva, então, assim, em algum momento eu acabo infringindo algumas regras mesmo, até de etiqueta numa comunicação, eu acabo invadindo o outro, então eu preciso entender por que isso acontece. Então, por que a gente, em alguma situação de conflito, a gente não berra, a gente não grita, né? A gente não joga tudo pro alto, a gente não pega os papéis da mesa e joga no alto, né? Ou não se estapeia? Por que isso não acontece? Às vezes acontece. Às vezes acontece. Isso que eu falar, mas às vezes acontece. Aí, então, mas se a gente for pontuar, isso não é uma coisa muito comum, né? Sim. Isso é uma coisa que realmente ela foge um pouco, e quando acontece, isso gera, digamos que, consequências, e algumas consequências até graves. Quanto demissão, quanto, né, troca de colaborador, ou movimentação dentro de uma área. Então aí a gente está falando num nível muito alto de falta mesmo de inteligência emocional, de empatia. Sim. Porque se minimamente... Por exemplo, por que às vezes eu prefiro não trazer uma notícia, ou trazer uma informação, ou não discutir um tema que é um pouco mais polêmico, um pouco mais difícil para ser resolvido, com uma pessoa que emocionalmente naquele momento não está preparada para aquela informação? Por que eu evito? Porque eu tenho empatia. Porque em algum momento eu entendi que ela não está no momento legal. Então, assim, a empatia. Então, assim, pensa aí, inteligência emocional. Aprender a lidar com as minhas emoções. Aprender a lidar com as emoções do outro. Empatia. Reconhecer, entender, atender essa necessidade. Comunicação assertiva e escuta ativa. Aí você começa a falar de comunicação, você pensa num monte de coisa, né? Outra coisa que eu acho que atrapalha muito a comunicação também é a ansiedade. Quem não é ansioso aqui? Tipo, ele chegou e preciso perguntar isso logo pra ele. Sabe assim? Sim. Por exemplo, tem chefe, chefe, gestor, líder, né? Que não funciona, às vezes muito cedo, ele tá lá, você já percebe como é que ele chega. O cara chegou lá, não sei o que, um pouquinho mais arredio, não sei o que, aí começa, eu tenho que despachar isso com ele, mas hoje não é momento. Não tem uma situação assim? E tem situações, gente, que a gente não tem pra onde fugir. Você tem que conversar, você tem que levar o problema. Mas é aquela coisa, eu preciso despachar hoje. Não tem como. Não naquele momento. Exato. Então você vai encontrar o melhor momento para você chegar e conversar com aquela pessoa. E talvez é um dia muito difícil para ela. Talvez ela passou por N coisas, ou é o comportamento dele mesmo. Então você vai ter que encontrar. E obviamente quando a gente conhece o perfil, quando eu conheço você aqui, é muito mais fácil lidar com vocês. Porque eu me antecipo algumas coisas. Então em algumas situações é mais fácil lidar, porque eu sei, por exemplo, eu tinha uma gestora que ela falava, antes do meio-dia não conversa comigo. Eu não pintava na sala dela de nem a pau. Eu só ia lá depois do meio-dia. Que era a hora que eu me sentia confortável para falar com ela. Eu acho que eu falei sobre esse ponto no nosso primeiro podcast. Então, assim, exatamente sobre essa situação. E já me veio na mente. Então, você percebe? Então, em algum momento, você tem que ir lá, né? Você tem que... E aí parte da empatia novamente. Então, assim, conversas difíceis sempre haverão. A gente vai ter que sempre... Então, assim, não dá... E outra coisa, às vezes nós temos a tendência a postergar ou a procrastinar algumas coisas. Então, assim, como eu sei que é um assunto difícil, eu não resolvo ele de imediato. Eu vou resolver ele, eu deixo para resolver na última instância, no último momento, quando já está quase perdendo um prazo. É difícil, então eu deixo por último. O que acontece? Ao longo do dia, ou ao longo do tempo em que eu estou para resolver aquele problema, eu carrego o quê? A ansiedade. Então, eu tenho as minhas outras atribuições, eu estou durante o meu dia lá trabalhando com um monte de situações, mas com o fantasma do que eu tenho que resolver no meu ouvido. Tá aqui, ó, pá, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Aquela sensação, aquele receio, aquela angústia, ansiedade. Então, o que é o ideal? Trate os problemas difíceis primeiro. Toma a frente, resolve o que é mais complicado. Às vezes o que era complicado e tão difícil era na tua visão.
A hora que você leva a questão para o outro, não é tão complicado. Porque a complexidade, às vezes, ela é mais para você do que para um líder. Ela é mais para você do que para um outro colaborador, do que para um outro par. E a visão de um outro, às vezes, vem e resolve a situação de forma mais rápida. Então, resolve. Porque se eu não resolvo, aí eu vou ficar ansioso e aí eu vou levar essa ansiedade. Então, assim, o imediatismo, por exemplo, também é um problema. Porque, veja bem, não é porque eu estou falando que a gente tem que resolver isso o mais rápido possível, que isso tem que ser imediato. Quando a gente fala de gestão do tempo, e eu acho que a gestão do tempo também é cabível aqui, quando a gente pensa em administrar situações como essa, existem 3 situações. Urgente, circunstancial e importante. 3 situações, urgente, circunstancial e importante. As situações ou ações, né, mais importantes são aquelas que geram valor para a gente. Elas são importantes de fato. Então, é importante que se faça. Por exemplo, cuidar da sua saúde, ela é importante, urgente ou circunstancial? Eu acho que importante. É importante, ela é mais importante. Por que ela se torna urgente? Porque a gente nunca cuida. Porque eu fui negligente. A gente só vai quando a gente tá passando mal. Eu negligenciei enquanto ela estava aqui na esfera da importância. E aí, eu vou para onde? Eu vou para a esfera do urgente. O urgente, ele passa na frente. Virou problema. Resolve rápido. É aquela bomba que estoura no meio do dia, que eu não dei atenção, e aí todo mundo tem que parar para resolver e gera o conflito, se tornou urgente. Porque eu não dei atenção quando era apenas uma questão importante, que dava para ser administrada, dava para ser resolvida de forma branda, não era uma bomba, de repente estourou a bomba. Né? Então, assim, primeiro passo, trata de importância ao que é importante. Depois, acelera quando é urgente. Seja rápido, dinâmico, foco na questão, foco na solução. Seja rápido para tirar do caminho, porque aquilo vai gerar ansiedade. Circunstancial, aquilo que rouba o tempo. Sabe aquele dia que você fica ali no celular, acompanhando o que está acontecendo no mundo afora, redes sociais, aquilo vai tomando um tempo, vai minando as tuas atividades durante o dia, e eu acabo não tendo foco. E aí, a gente acaba tendo um problema que gera um conflito. Então, primeiro foco no importante, depois urgente, e tenta eliminar o que é circunstancial. Isso. Na prática, falar é fácil, né? Fácil. Vamos praticar, né? E, Rodrigo, o que você acha que normalmente impede as pessoas de resolverem os conflitos? De maneira primeiro eficaz, coragem, né? tá? Porque... Eu acho que primeiro coragem. Dependendo do conflito, você vai adiando, como eu falei, da procrastinação. Então, primeiro coragem de tratar de forma muito responsável uma questão. Entender o que é o conflito. Então, assim, não ficar adiando aquilo. Então, assim, primeiro fato é você assumir a responsabilidade. Se você é responsável, não terceiriza. Assuma. Faça aquilo que é de sua responsabilidade. Entendeu, Thiago? Então, primeiro, assume a responsabilidade. Segundo, entenda quem está envolvido ao redor daquele conflito. Quais são os perfis? Quem são as pessoas? Essas pessoas têm nomes. Quais são as áreas, ou quais são os departamentos ou processos que de alguma forma vai contribuir na resolução daquele conflito. Às vezes você está tratando de alguma coisa, mas a pessoa que vai dar resposta, ou a gente depende de uma alçada. E aí você está ali, né, não sai daquele conflito, e a pessoa que deveria estar ali para dar o ultimato, ou para responder, ou para gerar uma solução, ela não está envolvida. Então, às vezes você fica horas discutindo alguma coisa, mas quem de fato precisa resolver não está ali. Então é importante, entenda quem são as pessoas responsáveis para a resolução daquele conflito, participe todas elas, e mesmo quando houver uma situação onde o conflito está ali, armado, e a gente não chega em alguma resolução, busque o consenso. Então, esse é o momento de, às vezes, você buscar o consenso mesmo. Então, assim, em algum momento a gente tem que convencer o outro, né? Usar técnicas de convencimento, de que o que você está trazendo, sim, é a solução. Então, primeiro passo, coragem. Segundo, né? Não postergar, né? E outra, cuidado com a terceirização.
Em alguns momentos, porque é difícil, a gente terceiriza. Deixa para o outro resolver. E aí, tem situações que a delegação ela é importante. Delegar é importante, desde que aquela pessoa tenha condições de tratar a situação. Quando ela não tem condições, ela não está preparada para aquilo, e há um problema de fato, e você terceiriza para alguém que não tem capacidade técnica para resolver, ou seja, muito provavelmente você não resolveu, gerou um outro conflito, um outro problema, envolveu mais áreas. Então, em alguns momentos, é você quem vai resolver. Ó, Manguinha, vamos lá e resolve. Não terceiriza. Sim. Rodrigo, a comunicação ela é parte essencial da gestão Total. do conflito. Tudo que você disse até aqui faz parte de uma boa comunicação. E a gente gostaria de saber se você vai trazer isso para o nosso treinamento. Total. Tiago, a comunicação ela vai ser, digamos que, a base do nosso treinamento. Então, quando a gente fala de lidar com conversas difíceis, né, lidar com situações de conflito, lidar com opiniões conflitantes, as próprias verdades absolutas. Então, a gente vai trazer situações onde a comunicação ela vai ser, digamos que, transversal para que a gente consiga avançar para resolver, para que a gente tenha uma mente, tenha uma visão resolutiva. Pensa numa visão resolutiva, numa mente que busca resolução. Então, o que acontece? Existem as pessoas que focam no problema para achar um culpado. Então, a intenção dela não é achar uma solução para resolver, mas achar alguém que ela possa apontar e dizer, não, o responsável por ter feito algo errado ou por ter gerado esse problema foi fulano. Então, o objetivo dela ali é o quê? Minar a relação entre os pares, minar a relação entre os colaboradores ou entre os funcionários numa situação em geral. Então, o que acontece? Quando você tem uma comunicação que ela é mais assertiva, você trabalha a escuta ativa. Quantas vezes que a gente está conversando, vamos falar agora, vocês estão atentos ao que eu estou falando. Há uma pergunta que você me fala, eu tenho que ficar atento ao que você está me trazendo como questionamento. Isso existe o quê? Uma atenção da minha parte, como existe uma atenção da parte de vocês no conteúdo que está sendo compartilhado. Existe um momento em que você para e ouve para poder assimilar aquilo, para poder processar e dar uma resposta. A mesma coisa acontece na escuta ativa. Em muitos casos, você está numa situação de conflito onde as pessoas estão discutindo algo e elas não estão se ouvindo. Aliás, grande parte, quando chega na situação de crise do conflito, elas não estão se acompanhando, elas não estão se ouvindo. Eu estou só me ouvindo. E aí, o que eu estou querendo naquele momento? Que a minha voz seja mais alta. Que a minha voz seja ouvida, que o que eu estou dizendo seja entendido por eles. De alguma forma quase que imposta. Então eu não estou tratando a situação de forma a buscar conciliação, a buscar reconciliação. Não, eu estou tratando a situação que está numa crescente do conflito. Então a comunicação ela é a base para tudo isso. O nosso workshop, o nosso treinamento, ele tem como base tratar a comunicação assertiva, eficaz, clara, objetiva. Por isso que o mediador vai estar do lado, tentando trazer em algum momento. A gente vai ter a posição do mediador, que ele vai ser como se fosse esse anjinho que está do lado, dando uma direção para que ele possa caminhar para uma resolução. E a gente vai ter o outro lado também, que vai trazer pressão, vai trazer imposição, vai trazer imediatismo, vai cobrar, vai trazer instabilidade emocional. Porque, gente, o papel dele, ele existe. Ele está aqui o tempo todo. Sou eu quem preciso decidir o que eu vou usar e quais os recursos para gerar resultado. Então, se eu pensar que os dois estão aqui no meu ambiente, eu tenho o poder de escolha, de decisão. Para que lado vou? Se vou para cá, muito provavelmente vou ser abduzido, digamos assim. É quando a gente fica cego, perde a visão e faz coisas que a gente não tinha previsto. É quando você faz e fala, eu não pensei na hora e eu acabei extrapolando. Se arrepende, depois não tem o que fazer. Depois eu posso me arrepender. Algumas situações não tem volta. Algumas situações não tem volta. Então, outras podem ser remediadas. Mas mesmo assim, fica a imagem. Fica aquilo que você acabou demonstrando de você. E somos nós.
Pensa o seguinte, a inteligência emocional é a base do autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu entendo como eu funciono e mais eu sei lidar com as minhas emoções. Se eu não me conheço nada, se eu não pratico nada, se eu não busco esse autoconhecimento, eu vou ter problema sério em qualquer relação. Sim. Antes da Kemi ir para a próxima pergunta, você falou das pessoas que, ao invés de procurar a solução do problema, ela acaba procurando o culpado. Nesse caso, por exemplo, quando a pessoa tem esse tipo de costume, você já sabe esse perfil da pessoa. Você que está sendo exposto, como você lida com essa situação? Porque uma coisa é quando você está procurando, passa aquela situação assim, mas quem está sendo exposto? Como que a pessoa lida com essa situação para sair desse problema? Para sair da situação, né? Dessa exposição. Você disse que é o culpado? No caso, então assim... A pessoa que está sendo exposta. Eu sou o culpado, certo? Certo. E alguém está me expondo com relação àquela questão. Ao invés de eu estar trazendo a solução, eu estou apontando você como culpado. Primeiro lugar, tá? A pessoa que está sendo exposta à culpa, em primeiro lugar, ela também tem que ter desenvolvido muito a inteligência emocional. Porque ela está sendo exposta. Então, a inteligência emocional não parte daquilo que está do outro lado, apontando o dedo, criando uma situação de conflito. Então, eu também preciso ter inteligência emocional para lidar com aquela situação e não sair chorando, por exemplo. E não me vitimizar. Porque numa situação como essa, eu posso me vitimizar. Ou explodir. Então, em primeiro lugar, tá? Se essa pessoa ela é responsável pelo que aconteceu, assumir a culpa. Tá bom, Thiago. Eu concordo com você, está certo? Eu errei, foi uma falta de atenção. Mas nesse momento agora, a gente não tem tempo. O que a gente precisa agora é trazer uma solução para o que está acontecendo. Eu preciso do seu apoio para a gente focar na solução. Depois, você pode fazer o que você quiser. Depois a gente pode conversar. Eu estou aqui para receber seu feedback. Eu realmente quero esse feedback. Eu quero melhorar. Eu quero desenvolver. Né? Eu peço desculpas se realmente eu acabei não tendo a atenção que eu deveria. Mas nesse momento agora a gente tem esse problema para resolver. E eu preciso da tua experiência para resolver isso aqui. Tudo bem a gente focar agora no que a gente tem que resolver e depois, cara, tá na tua mão. Pode fazer o que você quiser. Mas agora vamos resolver. Eu assumo a responsabilidade do que eu fiz. Mas eu preciso agora resolver essa questão. Porque pensa o seguinte, a solução, vamos pensar, é uma questão que vai... Normalmente um problema, uma questão, ela não atinge só os elementos que estão na mesa discutindo. Normalmente você está discutindo um contrato de um terceiro, um contrato que envolve cliente, um contrato que pode envolver associados, situações que podem envolver terceiros, fornecedores, N coisas. Então, de alguma situação, aquilo pode respingar em alguém. Então, se eu não foco na solução e se eu fico na questão do culpado, aquilo não adianta. Só que aquela pessoa que está culpando, ela tem a necessidade de que a pessoa assuma. Ela precisa, enquanto ela não assumir, ela não vai caminhar, ela não vai gerar solução, ela não vai resolver o problema. Então ela tem essa necessidade de ouvir do outro que ele é o responsável. Mas assuma quando você reconhece a culpa. Tem certeza que realmente... Sim, se você falar, não, eu incorri num erro, realmente teve uma situação que eu não tomei a atenção necessária, então assuma e vai para a resolução do problema, porque o nosso maior bem é o cliente. O nosso maior bem é a nossa imagem. O nosso maior bem é o resultado daquilo que vai gerar satisfação ou insatisfação em alguém. Sim, a nossa área é muito dinâmica, né? A gente trabalha com eventos, a maioria do tempo você está ali apagando incêndio e sempre gera os conflitos, né? Sim. Então muitas vezes a gente acaba vendo um expondo o outro, né? Exato. Muitos fornecedores. Agora, Thiago, te pergunto uma coisa. Vamos lá, você falou que muitas vezes você acaba vendo um culpando o outro. Numa situação como essa, vamos supor que tá eu e aqui a Kemi, não, mas é culpa sua, como é que você faria? Você iria intervir em algum momento? Eu ia intervir na questão de trazer a solução. Falar, gente, vamos focar na solução. É isso aí. Então você vê, eu e a Kemi posso realmente estar numa situação de conflito aqui, num apontamento, numa questão, ou às vezes, né,
Cada um tem sua parcela de culpa. Às vezes a gente quer até mensurar quanto de culpa um tem, quanto versus a culpa do outro. É como se, não, ela é mais culpada do que eu. Mas eu fiz isso porque você fez aquilo. Então, eu me espelhei em você, né? De alguma forma eu acabei pegando um processo que você já faz desse jeito e eu acabei copiando e fazendo. Então, assim, você sabe mensurar o que você está fazendo porque é muito pontual e é seu. Então, eu no momento em que eu acabo espelhando um processo teu para minha área ou para uma situação minha e jogar a culpa para você, não. Então, assim, o que acontece o que você falou é excepcional, é isso aí. E eu acho que não tem mais ou menos culpado. Se a gente estiver ainda assim focado em quem fez, no responsável, a gente não vai gerar solução. Então, foca na solução. É o melhor caminho. É o melhor caminho, porque não vai chegar no consenso nunca, essa é a verdade. O consenso é difícil. Mas às vezes chega, viu, Kemi? Aí a gente vai avançando um pouquinho nesse... Eu espero que as pessoas que terminarem o curso depois possam chegar ao consenso. É para isso que a gente vai te levar lá, né? Tenta chegar nesse objetivo. E aí, Rodrigo, falando de emoção, né? Que é o que você está falando. Tem gente que se cala, como eu disse. Tem gente que chora. Exato. Tem gente que vai para cima, né? O que você sugere para que as pessoas consigam gerenciar as próprias emoções num momento de conflito? Primeira situação, primeira questão, eu acho que as pessoas elas esperam um conflito para tomarem alguma ação. Enquanto, quando nós falamos de emoção, nós temos que trabalhar a emoção ao longo da vida, né, dos nossos processos, para que no conflito nós estamos preparados para lidar com ele com controle de emoções. Veja bem, uma pessoa... Mas quase ninguém faz isso. Depende. É que às vezes você está pensando que, é como se quase fosse uma chavinha que eu viro na hora e você olha que você fala assim, aquilo ali vai dar ruim. Você já sabe que vai dar ruim, mas não se prepara para aquilo. Não, porque a situação ela é muito... Nem sempre a gente está preparado para aquela situação. É uma situação que você não tem previsão, não acontece do nada. O que acontece? Você não tem que aprender a lidar com o conflito em si, mas você tem que aprender a lidar com situações que vêm e que você não está preparado para que ela venha. Então, a minha preparação é antes. Veja bem, se você tem uma atitude de controlar a emoção no momento da situação, é porque você já tem autocontrole ao longo do tempo. Então, não foi porque eu cheguei lá e virei a chave e resolvi agora ser o controlador das minhas emoções, não. Porque de alguma forma eu tenho válvula de escape. De alguma forma eu tenho alguns subterfúgios ou algumas formas de extravasar essas emoções. Prática de esporte. Você coloca, por exemplo, quem faz boxe. Um boxeador, não é porque ele vai chegar numa situação dessa, ele vai boxear todo mundo. Entendeu? Um boxeador está preparado para numa situação dessa já ter extravasado toda a energia que ele tinha que extravasar, a raiva. E aí chega na hora, o cara está preparado. Uma pessoa que faz yoga, trabalha a respiração, uma pessoa que tem contato com a natureza, uma pessoa que, né, nos momentos livres tem uma pausa, meditação. Então, às vezes parece que a gente é muito piegas ou viaja muito. Nossa, mas está viajando muito. São ideias... Gente, posso falar uma coisa para vocês? No momento da pandemia, e nós praticamos todos muito isso, a nossa resiliência, a nossa inteligência emocional, sair da zona de conforto. Foi o momento que a gente foi fazer exercício na escada do prédio. Foi o momento que a gente foi fazer meditação. E a gente falava assim, nossa, um mundo novo, não é isso? Nós vamos viver... Mudou muita coisa? Melhorou muita coisa? Talvez não. Certo? Talvez não. As pessoas aprenderam muito com tudo que a gente viveu? Talvez não. Mas o mais importante de tudo isso é que talvez que é a lição que a gente tem que deixar e de aprendizado, é que ao longo do tempo a gente foi se preparando para situações mais complicadas. Hoje a gente lida com situações mais complicadas muito melhor do que nós lidávamos no passado. Porque aprendemos que não dá para você simplesmente na hora virar uma chave que as coisas mudam. Inteligência emocional, a emoção não muda na hora do conflito. O gerenciamento acontece antes do conflito. Antes. A gente vai dar um curso. Quando você sabe que você vai lidar com conversas difíceis, de alguma forma você se prepara. Já vai preparado. Quando você vem uma situação completamente adversa,
Imagina que a pessoa está revoltada, a pessoa está nervosa, a pessoa está soltando o vento. Quantas vezes que você no atendimento ao cliente, para quem atende ao cliente, o cliente fala um monte de coisa, berra, xinga, até xinga. E aí, de repente, só que você não entrou na onda dele, porque você teve inteligência emocional, você segurou a tua onda. E depois ele reconheceu que estava errado e falou, me desculpe, eu sei que eu falei coisas que eu não deveria, não era com você, eu estava revoltado com a empresa, eu estava revoltado com o atendimento, eu estava revoltado com a devolutiva, com a negativa, enfim, o que for. Porque não é pessoal. Se a gente entender que não é pessoal conosco, isso já nos ajuda bastante a lidar. Mas não adianta. Emoção você trabalha antes. Você respira antes. Aí na hora você pode dar uma respiradinha também. Então, papazinho, calma, antes da gente discutir. E aí você conta até 10. Mas é bom. Fica até engraçado. Fica até engraçado. Quebra um pouco, quebra o gelo. Em alguns momentos, que técnica de quebra-gelo? Respiração, sim. Mas não precisa ser uma coisa assim tão voluntária, assim tão, nossa, vamos respirar todo mundo aqui pra gente resolver isso. A pessoa vai discutir mais com você. Sim. Mas é entender que naquele momento você precisa usar da respiração. Você precisa pensar antes de responder. Porque se você responde sem pensar, vai qualquer coisa. Eu tenho que pensar antes, eu tenho que então processar. Falar de forma pausada. A comunicação assertiva, ela é um apoio das emoções. E diante da sua experiência, Rodrigo, pegando esse gancho do que a gente está dizendo, quais são os benefícios de um bom gerenciamento de conflito? Todos. Primeiro você vai... um benefício para a tua saúde mental. Eu acho que o maior benefício é você respirar com vontade, que a tua saúde mental tá ali, ok. Então, o primeiro benefício acho que é esse. Segundo benefício, eu acredito que seja resultado. Então, a gente foge de situações conflituosas e vai para o resultado. E até antecipação. Em alguns momentos eu nem preciso chegar ao conflito. Eu já reconheço o conflito e evito ele. Então, benefícios são vários. Né? Você acaba... os relacionamentos entre a equipe gera, digamos que pela maturidade e pela forma de resolução, você acaba sendo uma referência mesmo nesse tipo de comportamento, um comportamento adequado, né, um comportamento assertivo, direcionado ao resultado, com foco no resultado, o apoio que você, né, de alguma forma... E outra, até o estímulo que você dá para uma mudança de comportamento ao teu redor. De alguma forma, você acaba fazendo algo que, pelo exemplo, estimula outras pessoas a fazerem. Outras pessoas a reconhecerem que elas podem, né, ao invés de entrar nessa discussão, elas podem ter uma forma mais, digamos que branda, uma forma mais pé no chão, a gente não extrapole. Então os benefícios são muitos. Agora veja bem, o conflito está aí, gente, em qualquer situação da vida. Seja ela na pessoal, seja ela no trabalho. Então, você não deixar que o conflito tome a sua vida e você dominar o conflito é importante. O conflito não pode dominar você, mas você pode dominar o conflito. Você está falando isso, eu lembrei de um episódio muito antigo, uma vizinha. Hoje eu fico lembrando, né? Porque a gente era novo e não tinha muita noção. Ela trabalhava em telemarketing. E uma pessoa ligou insatisfeita com um produto que acho que eles vendiam, enfim, não sei. Não vou falar aqui porque falou palavrão, mas, por exemplo, ligou e falou, porque o seu produto é uma porcaria, você é uma porcaria. Tipo assim, você tá lá só para vender o produto, claro, né? Mas ela conseguiu dizer que... Mexeu muito com... Né? Exatamente, emocional. Entendeu? Assim, e ela tratou aquilo de uma maneira tão, assim, de boa, que ela chegou falando, ela falou, gente... Mas eu nem levei em conta, ela falou, porque eu sei que ela não estava falando, ela falou num momento de raiva, de nervoso, por conta da insatisfação. E por quê? Eu acho que era uma pessoa que... Porque ela não conhece ela. Entendeu? Então, assim, sabe a percepção de você entender? Cara, ela não me conhece, ela não tá falando pra mim. Porque ela não tem nenhuma informação minha, ela não sabe quem eu sou, ela nem sabe como eu sou fisicamente. Ela nem tá olhando pra mim, ela nem sabe quem eu sou. Então, assim, obviamente que a experiência deu pra ela esse ponto de identificação. Porque muito provavelmente, ao longo... Gente, a gente sabe,
É muito difícil você ser xingado, você ser humilhado. E tem pessoas que realmente... A gente não vai discutir a pessoa que está fazendo a ação. Porque se a gente fosse discutir ela, a gente sabe que o comportamento é inadequado. Falta respeito, que é o princípio de qualquer relação. Relações de respeito. Eu te respeito. Então, assim, sabe aquela coisa? Olha só, o meu respeito começa quando o seu, né? Então, a gente tem essa... E não tem. Então, uma pessoa como essa, eu, por exemplo, eu sou um cara que eu tenho muita... Eu gosto de ser bem atendido. E às vezes, quando eu sou mal atendido, eu sinalizo. Porque eu acho que eu dou a chance do outro melhorar. De alguma forma. Exato. Então, de alguma forma, eu acabo trazendo algumas questões. Eu falo, olha, eu não fiquei satisfeito aqui, não fiquei acolá. Obviamente que eu jamais vou xingar, vou discutir, ou vou, né, discutir a honra da pessoa, que isso não tem nada a ver, não está nem no contexto. Sim. E muitas vezes a gente vê comportamentos assim. O que a pessoa, o que ela faz, você imagina a quantidade de ligações que ela não recebe, das mais variadas possíveis, onde ela deve receber os melhores elogios, que a gente nem vai comentar aqui. Então, na realidade, eu não tenho gestão sobre o outro. Eu só tenho gestão sobre as minhas emoções. Quando que eu tenho gestão sobre o outro? Obviamente, quando eu não entro na dele. Quando eu evito alimentar esse processo dele de explosão, de arrogância. Então eu não entro na dele. Nesse momento, eu estou alimentando, sim, de alguma forma, a inteligência emocional dele, o autocontrole, porque eu não estou alimentando esse combustível ruim. Então eu acabo segurando a onda aqui. Excelente esse exemplo. E por fim, como é que você acredita que o pessoal que vai participar do Integra CISP vai se beneficiar com esse treinamento? Então, quando a gente fala assim, pode até parecer, nossa, falar do meu treinamento, como que eles vão se beneficiar? Em primeiro lugar, eles vão se beneficiar porque eu acho que tudo que você sai do teu status quo para buscar um conhecimento que vai agregar diferente, que faz sentido para você, é um benefício. Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala do ensino do adulto, a gente sai da pedagogia e vai para a andragogia. E quando você vai para a andragogia, você parte do princípio que as pessoas conhecem, que as pessoas têm conhecimentos distintos, que as pessoas têm inteligências, que as pessoas têm competências. Então eu não parto do pressuposto de um conhecimento que o Rodrigo vai impor para o grupo. Eu parto do pressuposto de uma necessidade que o grupo já identificou que tem, reconhece a necessidade e que também tem para contribuir com os seus exemplos e do seu dia a dia e aquilo que já aprendeu. Então, quando o Rodrigo, como facilitador, ele participa de uma ação como essa, ele participa pela transição do conhecimento, ele facilita a transição do conhecimento, que é a hora quando, de repente, a Kimi vai lá e leva um exemplo de vida dela, que agregou valor e que ela agrega para o grupo, e vice-versa, ou o Thiago e assim por diante. Então, em primeiro lugar, o Integra, que eu acho que é um nome excelente, já vai integrar pessoas com pensamentos diferentes, com visões diferentes, que têm por objetivo comum o autodesenvolvimento. Sair de lá diferentes de como entraram. Então, se as pessoas saírem de lá com pelo menos uma provocação a mais, uma reflexão de um comportamento que pode ser melhorado, que pode mudar, que pode agregar, eu já entendo que isso é um benefício gigantesco quando você reconhece isso. Então, a gente já falou de vários benefícios: comunicação, empatia, inteligência emocional. Isso já é o conhecimento mesmo. Então, assim, se eles saírem de lá com a intenção de aplicar, com condições de aplicar e com a atitude de aplicar, eu acho que a gente tem um benefício enorme para todos os participantes. Eu acho que eles vão com uma expectativa muito alta, porque no próprio curso que você aplicou, você deve ter visto que existe muito conflito com a área comercial. E inclusive saiu, né? Eu acho que parte da gente chegar nesse conteúdo, chegar nesse tema, eu acho que de alguma forma foi provocada dentro do Desbloque. Sim. Então eu acho que eles vão chegar lá, acho que com a fome, com a vontade de comer. Eu acho. Eu também acho. Eu também acho. Rodrigo, o papo foi muito bom. A gente está encerrando esse papo. Mais uma vez. Que pena, gente. Muito obrigado. Tinha mais um monte de perguntas para fazer. Agradecemos aí por ter aceitado o nosso convite e queria abrir o espaço para você divulgar suas redes sociais. Então, audiência. Isso. Eu tenho o LinkedIn, que é o Rodrigo há 100 dias, tá?
O meu Instagram, por enquanto profissional, a gente já está em desenvolvimento, porque eu estou com parceria com uma outra consultora, inclusive, que vocês já, de alguma forma, já conhecem, e a gente deve marcar alguma coisa para que vocês possam conhecê-la ainda mais. Okay. Tá? No momento também eu tenho apoiado de forma comercial a consultoria Demais Soluções. Então, pode entrar no site www.demaissoluções.com.br. E a Demais, ela é focada, especializada no desenvolvimento mesmo ali de competências, na análise de competências, então análise de perfil, entender, principalmente voltada ali para lideranças. Então pensa que você tem um líder hoje que precisa ser desenvolvido e preparado. A gente tem uma ferramenta chamada ESC, que ela faz realmente a simulação do trabalho. Então ele passa por um dia de trabalho e aí é avaliado competências que ele tem ou não, e aí tem um diagnóstico onde a pessoa consegue identificar o que ela precisa desenvolver para assumir esse novo cargo, enfim, de liderança. Enfim, acho que dá pra gente conversar um pouco mais depois, e eu acho que o convite é esse, né? Que as pessoas possam vir participar conosco do Integra CISP. Isso mesmo. Muito bom. Muito bom, muito obrigada. Obrigado eu aqui por ter aceitado o nosso convite. Para vocês que nos ouvem, muito obrigada. E até o próximo episódio. Obrigado. Tchau, tchau, gente.